Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Da Dor ao Amor. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, estou aqui com meu querido amigo de sempre, Jarbas Serzósimo, para conversar com a nossa querida, simpaticíssima Flávia Gomes, advogada, mãe, administradora da Fundação Orlando Gomes, e hoje vamos ter muito papo interessante por aí. Então, minha querida, seja bem-vinda ao nosso podcast. Aproveitando, então, já jogo a pergunta. Me conte como é que você chegou aqui nessa sala, como é que é da sua trajetória no direito. Pronto. Primeiro, bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Muito grato também. A história é longa. vamos lá. Vem de gerações, né? Vem de gerações, exato. Eu venho de uma família, né, de advogados, mas a escolha pelo direito não passou necessariamente, né, por essa história, porque meu avô é um jurista conhecido, mas quando ele faleceu eu tinha 12 anos. Então eu não conheci o jurista. Eu conheci, quer dizer, o meu avô, e eu só fui conhecer o jurista na faculdade. Então, o que me motivou a escolher o direito foram as inquietações, né, infantis, pela justiça, né, por transformação social, enfim. E quando eu ingressei no curso, eu tive a grata surpresa de conhecer o jurista. Então, de alguma forma, conjugar aquela figura familiar do avô, né, da admiração do avô, afetiva, com uma figura que só mais tarde eu fui entender o valor que tinha, inclusive socialmente, né? Assim, juridicamente, socialmente. Nos explique, nos apresentei. Quem é então o jurista? Então, Orlando Gomes é um dos grandes nomes, né, do cenário jurídico, eu diria nacional, né, baiano também, mas nacional, ele teve projeção nacional. E o que mais assim, me chama a atenção eu vou falar agora do jurista, né, da figura, é a sua capacidade de antever as questões. Né? Então, ele, né, viveu na década de 50, 60, 70, e já era capaz, quer dizer, de escrever sobre temas que não existiam no momento. Então, direito do consumidor, por exemplo, né, algo que foi se consolidar só anos depois, inclusive após a sua morte, após o seu falecimento, ele já tinha escritos sobre esses temas. Com relação à família, por exemplo, se a gente for analisar, né, a evolução da família, a história, né, da família tradicional, enfim, se a gente for até pensar o direito tradicional se sustenta, né, no tripé que a gente chama, se sustentava, no tripé família, contrato e propriedade. Então, que família era essa? Então, a família tradicional, né, brasileira. E ainda assim, ou seja, onde a mulher também tinha um papel tímido, não era... De submissão. Total. Inclusive, legal. Né? Então, na lei não era contemplado os direitos da mulher. A mulher era tida como incapaz. Então, dependia de uma autorização do marido. Então, essa incapacidade e essa condição da mulher, né, na sociedade da época era algo que incomodava Orlando Gomes. Então, ele sempre, né, assim, a história dele de defesa dos direitos da mulher. Então, seja com a criação do Estatuto da Mulher Casada, enfim, há todo um estudo aí que a gente poderia, né, buscar depois, mas que vai culminar com a Lei do Divórcio, que é da década de 70. 1977. Exato. A Lei do Divórcio. Através de um senador que é baiano também, Nelson Carneiro. Você vê a Bahia aí, ó, meu irmão, firme e forte. Que, com todo o embasamento teórico de Orlando Gomes. Então, quer dizer, já havia aí não é uma predisposição, mas uma visão, né, assim, né, de futuro. E há outras questões dentro do direito que a gente poderia destacar também, que o colocam assim, numa posição de vanguarda. A questão da
codificação das leis, acho que vocês entendem assim, Código Civil, Código Comercial, a codificação seria a compilação de normas com conteúdos, né, próximos. Aperta a tecla SAP aí para traduzir pra gente. Nós, pobres mortais psicólogos. Então, veja só, eu digo isso porque ele faleceu em 88. Em 88 eu tinha 12 anos e tem uma gravação que foi feita em homenagem aos 50 anos de cátedra dele, que ele já faz uma crítica à codificação. Então, ou seja, se a gente pensar que o ordenamento jurídico, né, vamos lá, vamos voltar então agora a falar um pouco do que é o direito. Né? O direito é um conjunto de normas, que se propõe a regular condutas humanas. Então, o que seria o ordenamento jurídico? O ordenamento dessas normas que vão regular essas condutas. Reger a sociedade. Reger a sociedade, exatamente. Bom, que é isso que vai chegar em você e na sua casa aí, no seu dia a dia. Exatamente. Exato. Se essa norma, ela precisa, de alguma forma, prever um fato para que, né, essa norma possa regular esse fato, como a gente vai entender que todos os atos e fatos da vida podem estar previamente estabelecidas em uma norma? Então, bom, isso é complexo. Então, o que a gente, né, deduz? Que é preciso diversas normas para regular essas condutas, para regular a sociedade, os interesses da sociedade. E isso, de alguma forma, ou seja, a construção de normas, isso, né, num numerário incrível, que podem ser compiladas em um código. E o que Orlando Gomes vai dizer em 88, onde estamos nesse movimento de codificação? Tanto que a gente tem o novo Código Civil de 2002, que ele vem, né, tramitando desde a década de 70, onde ele apresentou, inclusive, um anteprojeto que foi arquivado, porque se considerou avançado demais para a época, por conta, especialmente, dos direitos da mulher, por conta, inclusive, também da valorização da pessoa, né, que isso a gente vai depois constatar com a promulgação da Constituição Federal. Mas, voltando à crítica da codificação, então, o que ele defendia é que seria mais pertinente que o ordenamento se pautasse em cima de princípios e não de normas específicas. Sim. Porque a codificação, ela é a reunião dessas normas específicas. E como a sociedade ela é dinâmica, não dá para o direito acompanhar a evolução da sociedade, prevendo esses atos ou fatos, né, que vão constituir o conteúdo da norma. Exato, mais coerente. E trazendo até todo esse debate jurídico, isso foi uma coisa, né? Eu, como professor do curso de Direito, eu percebo, é uma coisa muito interessante, porque normalmente nós não temos conhecimento do direito, né? Então, nós estudamos muitas coisas na escola e a gente sabe muito pouco utilizar aquelas coisas na nossa vida. Então, a gente, por exemplo, não tem estudo de conceitos jurídicos básicos para funcionar a nossa vida, para saber quais são os nossos direitos. A gente não tem a mínima ideia sobre isso. Eu que trabalho na área de família, né, mestrado e doutorado na área de família, eu tive muito mais proximidade, inclusive eu fiz questão do meu doutorado de fazer uma disciplina de direito de família, e eu era o único extraterrestre lá, porque era todo mundo juiz, promotor, advogado, e eu psicólogo lá dentro, né, e foi um debate muito bom. Era muito interessante, a troca era muito rica, porque eles refletiam sobre algumas coisas da família, a gente vai refletir dentro de uma outra lógica, e essa união é muito importante. Então, por exemplo, o Flavinha está trazendo aqui as questões da mulher. O que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver essa questão do divórcio? Eu sempre gosto de destrinchar isso para as pessoas. A partir do divórcio, antes do divórcio, a pessoa pedia um desquite, né? E era muito mal vista, né? Se apontava na rua mulher divorciada. Então, a única coisa, se a mulher estivesse infeliz, se a mulher estivesse sofrendo maus tratos, eu gosto sempre de lembrar, falando aqui da Bahia, o direito, me perdoe se eu estiver errado, mas inclusive recentemente numa palestra na OAB eu fiz o mesmo comentário, o direito ele legalizava o estupro em uma condição: se ocorresse dentro da família, baseado no conceito de direitos e deveres
como a mulher é incapaz, ela tinha que satisfazer o homem. Então, aqui quando você vai lá em Léus, né, e pega a Gabriela, né, você tem um seriado aí que ficou famoso com o sujeito, né, que virou uma piada nacional. Você vê como dentro da psicologia a gente vai analisar isso simbolicamente, o porquê se torna tão marcante, porque as pessoas se identificaram quando o coronel virava e dizia: deite-lhe que eu vou lhe usar. Se eu faço uso do corpo de uma pessoa sem o consentimento dela, se isso não for estupro, eu não sei o que é. Mas dentro da família era permitido isso. Então, a partir do momento que a gente discute sobre o divórcio, estamos falando sobre o reconhecimento da mulher como pessoa e não como ser incapaz. Isso afeta o porquê nas minhas aulas hoje de direito, que era um curso exclusivo para homens, Sim. nós temos mais de 60% de todas as minhas salas nos últimos anos serem compostas por mulheres. Então isso afeta a jovem que entra numa faculdade, isso afeta o casamento, isso afeta o direito da mulher dizer eu não quero, né, associado obviamente com o ganho do capital. A mulher vai ganhando, tendo acesso ao capital, e a mulher hoje pode virar e dizer: se você não me tratar bem, eu não preciso, mas eu não sou obrigada a estar com você. Eu estou com você por afeto. Daí vem o conceito da liberdade a dois. Isso, eu ia falar exatamente da liberdade, a autonomia, exatamente. A valorização da autonomia, né? Somos livres. Isso eu acho que é uma das coisas mais lindas, isso que eu descobri no meu mestrado. Somos livres para escolher estarmos juntos. Olha que coisa bonita. O estar junto é uma escolha, né? Eu gosto de uma frase do Mário Quintana, que ele diz que o amor é um pássaro pousado no dedo. Acho que é bem dessa liberdade mesmo, porque se não cativa, se não há liberdade dentro dessa relação, e liberdade não é libertinagem, que fique bem claro. Liberdade como autonomia. Isso, como autonomia, porque na nossa cultura há essa confusão, né? A partir do momento que a pessoa tem liberdade, é como se ela pudesse fazer todas as coisas. E tem até uma música, né, do Legião Urbana que Renato Russo fala: disciplina é liberdade. Né? Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. E na nossa cultura tem essa coisa, essa confusão da liberdade com a libertinagem. E é muito importante a gente fazer essa distinção. Fazer essa distinção, porque há uma confusão de conceitos que fazem com que as pessoas percam o seu direito. Isso. Né? Eu até, desculpe interrompendo, eu lembro que um professor lá da Faculdade Baiana, a gente conversando, e ele, nesse momento político, né, que as pessoas acham que podem tudo, e que virou toda essa esculhambação, e quando você vai dizer que a pessoa está cometendo alguma coisa, ele diz: não, mas isso é contra a democracia, porque a democracia é você falar o que quiser, é você mentir livremente. Não, e ele vai dizer: nós somos livres, mas isso não me dá o direito de poder cometer um assassinato. Então eu sou livre, mas isso não garante que eu retire, por exemplo, a liberdade de uma outra pessoa. Então, né? Então o direito, eu me encanto muito por essa função do direito, né? E todo esse debate, esse impacto que o direito tem na sociedade. O que você acabou de relatar, na verdade, é uma das funções, uma das características da norma jurídica, que é estabelecer essa relação. Então, a bilateralidade da norma, ela vai conferir exatamente isso. Ela estabelece a relação entre o direito e dever, né, dos cidadãos. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero dentro do que está estabelecido pela norma. E aí, o que também é complexo é isso. O que é que a lei estabelece? Qual é o conteúdo, né, qual é a hipótese que consta na norma jurídica? Então, é essa hipótese que vai regular, que vai reger a vida em sociedade. E aí vem toda a discussão, enfim, com base sociológica, histórica, ou puramente normativa, porque há quem defenda, né, que a ciência do direito, o fenômeno jurídico seria apenas a norma jurídica extraída de qualquer valor, e eu acho que isso, para esse debate atual, soa estranho, né, porque é necessário, assim, que se permeie, né, que haja esse intercâmbio, esse diálogo com os valores, porque se a gente está falando em regular interesses, condutas sociais, estamos falando, né, de pessoas, de cultura, de interesses e valores. Exatamente. Isso. Certíssimo. E, inclusive, uma coisa que eu acho interessante é que há essa fantasia no direito
inclusive tem um termo que isso aí é a parte que me incomoda, né? A questão do dogma, eles trabalham muito com isso, a dogmática, e eu sempre penso a dogmática dentro de um conceito religioso, porque o dogma é algo que não pode ser questionado, né? E o direito é uma ciência social. E aí vem uma coisa interessante, porque eu comecei, acho que, ser professor no curso de Direito, acho que por volta de 2008, e ao longo dessa trajetória eu ainda me espanto o quanto os agentes do direito não conhecem de sociologia, né? Estudam muito pouco a sociologia, como se a lei ela brotasse, né? Aí meu querido Jarbas talvez falasse, talvez a tábua lá dos mandamentos que chegam, né? E tivesse brotado e não fosse parte de uma construção socio-histórica, né? Isso a gente consegue ver facilmente com agora todas essas mudanças, né? A união estável surgindo por conta da questão do reconhecimento do valor dos relacionamentos homoafetivos, né? Das pessoas que não querem casar ou por qualquer outro motivo que seja. E você vê essa pressão social que vai obviamente alterando os valores que afetam a lei, né? Concorda? Você falou duas coisas interessantes. Enfim, o direito enquanto, né, ciência social, ciência humana, e, portanto, não há como extrair, né, esses valores da ciência, mas, e aí até lembrando de Kelsen, né, um positivista, e aí o cientificismo, né, positivo, né, do século XIX, de alguma forma fez com que ele tentasse trazer uma roupagem científica para o direito. Então, como dar essa roupagem científica? E aí é que ele vai extrair esses valores para tentar, e aí vai construir a teoria pura do direito, onde não vai se analisar os ordenamentos específicos, porque se cada ordenamento deve refletir, né, os interesses, os valores daquela sociedade, como tratar isso como ciência? Então, para dar essa característica, esse tônus universal, então ele extrai esses valores para que essa teoria possa ser aplicada em qualquer ordenamento, independente de como vai se preencher esse ordenamento. Então, claro, se você for analisar o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, você vai analisar essas questões, né, referentes aos valores, mas esse modelo que foi criado por ele seria um modelo que poderia ser aplicado em qualquer dos ordenamentos. E aí vem a dogmática jurídica, ou seja, é a aplicação da norma pura e simplesmente. O fenômeno jurídico, o objeto jurídico que vai ser investigado é a norma jurídica, independente dos valores que vão compor de alguma forma aquele ordenamento. E onde é que o direito começou a... Eu conheço um pouco a sua história, né? Então sei que há uma sutil, ou talvez não tão sutil, né, mudança, né, você tem migrado, estudado algumas coisas, né, do campo da psicologia, desse campo estranho da psicologia, onde é que vem você traz, né, em algumas conversas, um certo desencanto pelo direito, ou algumas crises, algumas coisas assim do tipo, lógico que sem aprofundar muito, mas... Sem ser uma sessão de terapia. Sem ser uma sessão terapêutica, né, fale mais sobre isso, né, mas... o que tem te estimulado a vir para o campo da psicologia? Bom, primeiro, aí vai ser o segundo aspecto da sua fala anterior, que seria uma crítica ao ensino jurídico. Que você colocou que desde 2008 você começou a dar aulas em faculdade, no curso de Direito e que não entende como pessoas relacionadas ao direito não estudam sociologia. Então, essa crítica já existia desde a época de meu avô, que... enfatizava a necessidade. Era um sujeito legal pra gente trazer pra cá, né? Estamos trazendo através de Flávio aqui, e de toda a influência que ele tem sobre, né, a mesma. Então, ele escreveu sobre sociologia jurídica. Então, todas essas áreas do conhecimento afins são áreas que dialogam com o direito, mas que ao longo, né, assim, da história foram deixadas de lado, foram perdendo a sua importância, e aí é a crítica ao ensino jurídico. Por exemplo, quando eu ingressei no curso, eu tive aula de filosofia, de sociologia, eu acho que hoje já não tem mais. Hoje a ênfase é muito mais as disciplinas dogmáticas do que as disciplinas, né, que promovem a reflexão, tidas como zetética, enfim. Então, é como se fosse a pragmática,
né? Então vamos aplicar. Não vamos pensar sobre. Virou uma máquina, né? Como é que faz? Como é que aplica? Uma máquina jurídica. Exato. E aí, já agora respondendo a sua última pergunta com relação a isso, a essa minha crise ou desencanto, passa um pouco por isso. Não sei se é automação, não, mas é uma coisa fria. Eu acho que o direito não é para ser frio, não é apenas dogmática. O direito está aí para servir os interesses sociais. E aí, num aspecto mais amplo, se a norma ela é produzida por pessoas para regular conduta de pessoas, quem são essas pessoas? Então, vamos estudar essa pessoa no sentido amplo. Então, nesse caso, entraria, assim, para mim, o interesse também pela psicologia. É comportamento que o direito se propõe a regular? Então, a psicologia estuda comportamento humano. Então, eu acho que é muito importante haver esse diálogo entre o direito e a psicologia e outras áreas também, filosofia, sociologia, porque eu não entendo isso. O direito como a letra fria da lei, né? Assim, a mera aplicação da norma jurídica, apesar de entender esse movimento feito, né, no século XIX para dar essa roupagem, esse caráter científico ao direito. Mas, além dessa ideia mais genérica, né, do ser humano como um todo, uma área na verdade, duas áreas do direito, particularmente, chamam a atenção e requerem esse estreitamento, essa conversa mais íntima com a psicologia. O direito de família, né? Por diversas questões, isso aqui a gente pode destrinchar mais. E uma área que, assim, mais recente do direito, já não é tão nova assim, mas se a gente pensar em termos de história nova, que é o biodireito. Então, o biodireito que vai também, né, tratar de reprodução assistida, direitos transgênicos. Então, tudo isso que talvez hoje a gente aborde pelo lado mais constitucional, também é estudado e regulado, né, quer dizer, uma tentativa, né, de regulamentar via o biodireito. Então, são áreas que, de alguma forma, demandam desse conhecimento mais estreito, mais íntimo do ser humano. E não simplesmente... Porque o que me incomoda mesmo é como é que o legislador ele vai criar uma norma, criar uma regra específica para algo que ele não domina, que ele não conhece. Me lembrei de um... Como se fosse um lugar de fala, por assim dizer. Essa palavra está meio na moda, né? Quando você fala ele não domina, porque ele não vivencia aquilo, ele passa a ser só um interpretador das leis e pronto, aqui essa norma, essa conduta está perfeito porque vai fazer a máquina social rodar perfeitamente e esquece dessa parte humana, né, por assim dizer. Impacto humano. Você falou duas coisas. Por exemplo, quem vai criar a norma é o legislador, mas tem o aplicador, que no caso o juiz. Sim. Então, veja, são pessoas também, então, o legislador, né, uma pessoa que vai criar uma norma para ser aplicado por uma pessoa em pessoas. Então, assim, que interesses são esses? Quando, claro, e aí a gente não vai entrar aqui em política, mas claro que os legisladores em tese, né, vão representar interesses de grupos, deveria ser dessa forma, que não acontece, mas quando há, por exemplo, no caso isso eu me lembrei porque eu estive presente na audiência pública lá em 2000 e... eu não vou saber exatamente, 2000 e pouco, sobre a interrupção de gestação de fetos anencéfalos, da mulher, né, que... houve uma audiência pública, porque o legislador ia criar uma regra para regular algo que não sentia nem conhecimento. Então, era algo que estava surgindo naquele momento. Então, e aí vamos lembrar, sem querer também trazer essa questão assim, de gênero. Legisladores, na sua maioria, homens, que vão legislar sobre questões femininas. Sim. Então, e aqui não vou entrar, né, em polêmica do debate, mas apenas para dizer, houve necessidade, e aí sim isso é um ganho da sociedade, quando há essas audiências públicas, porque a sociedade participa da discussão. Não é uma criação imposta, não é vou pegar aqui como, né, símbolo, um homem que vai legislar sobre algo que não domina, que não tem conhecimento. Para além de toda a influência cultural, né? Não vamos falar aqui da sociedade machista, mas, então, é necessário haver um debate. E não é dessa forma que acontece, né? Na criação
das leis. Então, esse é um aspecto bem assim, complexo. Você tá falando do humano, isso me chamou muita atenção, porque quando a gente vê aqueles filmes, né, de julgamentos e tudo mais, onde há uma audiência, você percebe ali a tensão que existe, né, do advogado, né, que está defendendo, atacando, acusando e tal, todo jogo de palavras, e a pessoa que é o réu, né, se vendo numa situação onde ele está sendo julgado literalmente pela atitude dele, obviamente, e tudo que acontece ali. E na vida real, né, eu já participei de uma audiência, calma, não fui processado por nada assim absurdo, na verdade foi uma falha do advogado que estava acusando meu pai, ele me pegou e botou no bolo. Meu pai é Jarbas Cerzósimo, o cara pegou Jarbas Cerzósimo Júnior e botou lá no meio, e lá vou eu para uma audiência, doutor, não sou eu. Né? Eu estava ansiosíssimo, porque você já pensou se o cara me julga e não sei o que, cheio de minhoca na cabeça, né? Porque vai que dá um erro aqui. Vai que dá um erro na Matrix e me prendem. Meu pai, você fez alguma coisa que vai me prejudicar e tal. Enfim, foi uma falha ali, mas eu pude, né, como réu naquele momento, por uma falha, né, perceber que há todo um processo que não é humano, né, na aplicação, né, como você falou, da lei. Não é humano, próximo ser tratado como um caso, um número, e sente, e é isso e tal, aí a juíza conversa ali com a escrivã, e não sei o que e tal, e próximo, e aí vai, e qualquer pergunta sua já acabou, e aquele martelinho ali, tá tudo certo, e pronto, né? Então, pelo menos essa é a minha ideia, né? Que há uma perda na humanização do direito, na aplicação, por assim dizer, porque, de certa forma, também tem que ser uma máquina fria, né? Não dá pra... A gente quer romantizar, às vezes, uma coisa que pode atrapalhar o funcionamento, mas seria o ideal buscar um equilíbrio nesse sentido, né? E aí, talvez eu até tocaria num ponto, falando da pessoa do jurista, porque vocês acabam lidando com situações muito intensas emocionalmente, né? Separações, assassinatos, pais ou filhos brigando com pais, sei lá, mesmo sucessões, né? Recentemente fiz parte de com a querida Rita Bonelli, beijão minha querida, espero que veja. Uma querida mesmo. Foi uma fofa ali também. E participando de especialização de direito sucessório, né? E aí vai falando sobre a questão das heranças, e também com a Lúcia Rosas, beijos também, minha querida, a questão do direito de família, a mediação. Acho que a mediação dentro de tudo isso é uma evolução de todo esse processo, mas também como psicólogo, eu acompanho muito o sofrimento de vocês, e que é uma coisa que vocês não falam. Vocês estão tão acostumados a viver na coisa fria, que toda vez que eu começo a acompanhar um advogado no processo terapêutico, eu pergunto como é que você está sentindo. Nossa senhora, são alguns meses até ele começar a entender que existe afeto, né? Então... É verdade, esse ponto sentimento, é interessante. Você tá falando do quê? Onde é que tá isso lá? Qual é o inciso? Qual é o código que tem isso? Porque eu não sei do que você tá falando, né? Isso é algo que acaba afetando muito vocês, né? É esse encaixe, Vinícius, essa subsunção, né? Assim, daquilo que está na norma, o que é que o advogado, o operador do direito faz? Tentar encaixar, né? Identificar na norma aquele fato. Então, eu acho que muitas vezes o operador, ele se passa que existe, que a gente está falando ali de relações, porque o foco acaba sendo isso, adaptar o caso, o fato, a normas. Então se torna um trabalho técnico. Então essa é uma crítica que se faz também. Essa norma técnica não é uma fuga justamente para não ter que lidar com os afetos? Porque a grande questão é que vocês não são treinados para lidar com isso, né? Essa é uma questão importante. Não há esse treinamento, e aí é como se a jurisprudência, toda a máquina do direito funcionasse até para proteger a psique de vocês, por assim dizer, né? Tenho que ser imparcial. Então é o que a norma diz, tá aqui na lei tal, artigo tal, não sei o quê, e chupe sua manga, meu querido, né? Mais ou menos isso. Você fez, pague, tá tudo certo. E aí, claro que é todo esse processo de sofrimento, né? Do acusado, do advogado, do juiz, por que não, né? De que tá ali aplicando a lei, porque são pessoas, cuidando de pessoas, colocando a sociedade para rodar essa máquina de forma harmônica, por assim dizer, onde se protege lados mais frágeis, que foram
roubados, que foram danificados, que foram agredidos e por aí vai, né? Então... Ou talvez até incluindo, já entrando um pouco mais na política, até a própria frustração por ver as reproduções do caos também, né? A questão daquele sentimento, daquela coisa que sempre tá lá lotando de problemas, né? Eu tenho um documentário, dica aí, recomendo que assistam muito, tá? Documentário Juízo, Jovens Infratores do Brasil, documentário belíssimo, vocês acham no YouTube, tá? Então, é um documentário que fala muito sobre a questão do menor infrator, né? E aí você lidar com isso, aí tem a presença de uma juíza, um documentário que gera muito confronto lá entre os alunos, é muito interessante, mas são vidas, né? E aí você vê histórias muito dramáticas ali dentro, né? E o juiz, você vê às vezes o incômodo, né? Às vezes até a raiva da própria pessoa vivenciando isso. E há essa separação do direito com o afeto, não é algo apenas com a lei, né? Mas é algo, inclusive, com o próprio jurista, né? Tipo, ele abandona os afetos, né? Aí seria também assim, um dos princípios, né? Se prega assim, a neutralidade, né, dessas pessoas, de quem, por exemplo, no caso do aplicador da lei, do juiz. E aí vem essa questão, é possível ser neutro, imparcial? Quer dizer, não é. Então você tem uma bagagem também, né, assim, cultural, mas a sua bagagem também não pode influenciar na decisão, desde, né, você não pode fugir dos limites da lei. Mas é isso, é encontrar o meio termo. E você tocou na mediação, talvez seja o que Jarbas questionou. A mediação, hoje em dia, é uma forma de, talvez, atenuar ou suavizar um pouco essa frieza da lei, né? E daí que eu, assim, continuo, né, assim, batendo nessa tecla, a importância desse diálogo com a psicologia. Ou com outras áreas também, né? Então, no caso da mediação, e principalmente em casos, né, de família, de direito de família, é muito importante a participação de um mediador que não seja da área jurídica. Porque são afetos. A gente esquece que essas relações são relações humanas, porque tem áreas que fica até mais fácil a gente entender essa frieza. Se você tratar, por exemplo, de direito tributário, não são relações humanas. Sim, são números, né? Números. Mas, quando você fala de direito de família, não. Né? São relações, é um grupo que está ali, de alguma forma, afetado pela situação, pela circunstância. Então, esse suporte ele é mais do que necessário. Explicando para quem não conhece o que é mediação, por exemplo, você está passando por um divórcio, né? Então, aí é a função de professor, né? Professor, sangue de professor, não tem como. Vamos explicar. Então, você vai passar por um divórcio. E antigamente você ia passar por favor me corrija se eu estiver errado, mas você ia passar pelo processo dessa lei fria do direito. E hoje você tem a possibilidade de passar por uma mediação. Então, na verdade, você terá encontros, né? Seria você, o seu parceiro e uma outra pessoa que vai mediar o diálogo para que neste diálogo vocês encontrem o que seria melhor para vocês. Então, em vez de alguém chegar e definir, o sofá vai para você, o cachorro vai para você, vocês, na verdade, vão sentar para dialogar sobre isso. O que é que vale a pena, qual é o afeto, né? Porque às vezes, mas é só um sofá que custou, sei lá, X reais. Não, mas aquele sofá às vezes é afeto, né? Então, existem casos, apesar de eu estar usando sofá, porque tem casos reais que eu conheço de pessoas que interromperam o processo de divórcio porque não chegaram à conclusão de quem vai ficar com o sofá. Então, o sofá, como diria Freud, né, o cachimbo não é só o cachimbo, o sofá não é só um sofá. O sofá salvou ou não salvou o casamento? Pois é, aí eles abandonaram o processo, né, e aí algumas vezes eles vão justamente utilizar o sofá de uma forma simbólica, né, do tipo, não estou pronto para me desfazer desse sofá ou desse casamento. Mas às vezes também é um impasse de briga de poder mesmo, assim, não, porque você ficar com o cachorro é meu, e aí vem toda essa questão. Então, em vez de alguém, então vamos cortar o cachorro na metade, você fica com a parte da cabeça, você fica com a parte do rabo, vocês vão dialogar, né, e decidir. Então, a mediação passa por esse processo mais de humanização, né, desse debate maior. E aí, até pegando esse exemplo de Vinícius, para
a gente dá continuidade ao seu comentário, veja a diferença. Se um juiz determina, não, o cachorro fica com você e o sofá fica, né, com você, os dois podem sair insatisfeitos. Sim. Então, você cumprir essa ordem judicial, né, pode ser uma coisa mais complicada. A partir do momento que vocês dois dialogam e vocês chegam à conclusão de que não, tudo bem, eu tenho um apego ao sofá, mas eu entendo, você fica com o sofá e eu fico com o cachorro, a probabilidade dessa decisão ela ser efetivada, ela ser eficaz, é muito maior, porque vocês construíram aquela decisão. A decisão não foi imposta por um juiz. Claro, ela vai ser validada depois pelo juiz, mas ela não é imposta. E eu acho que também é sobre isso que o direito, né? A gente tem que pensar um pouco. Essa imposição, eu uso essa expressão, não sei se... É até meio estranho, assim. De cima para baixo ou de baixo para cima. Então, quando essa decisão ela vem de baixo para cima, ela é construída, ela vai ser cumprida de uma forma mais tranquila, mais fluida, diferente dessa imposição né, de cima para baixo. E agora falando da Flávia mulher, continue, sei também da sua trajetória, que você chutou o pau da barraca, falou agora eu vou ser mãe, né? Conte-nos aí como foi também a saída desse movimento e agora o retorno, né? Como é que tem sido isso para você? Pois é, eu acho que muitas mulheres devem passar, né, por isso. Eu acho que eu estou na estatística, a mulher que adiou um pouco a maternidade, né, por conta, né, do trabalho, da vida profissional e dessa realização profissional. E, enfim, chegou um momento que não dava para adiar mais e vem, quer dizer, junto com essa satisfação, né, que ela é uma satisfação, portanto ela é positiva, vem também aspectos negativos próprios da sociedade, né? Então, eu trabalhava lá na instituição e eu engravidei do primeiro filho, depois engravidei da segunda, foi praticamente emendado. E aí chega um momento do retorno ao trabalho, você começa a perceber que há uma resistência da instituição para receber essa mulher de volta. Essa mulher que agora é mãe. Então, enquanto não existiam as crianças, eu estava disponível. Eu estou falando do ponto de vista da instituição. Eu estou disponível. Então, a partir do momento que eu tenho 2 crianças em casa, será que eu estarei disponível? Então, e isso é real, isso aconteceu, a instituição começa a criar obstáculos para, de alguma forma, forçar você a se desligar. Então, claro, isso aconteceu. Eu tinha, de fato, 2 crianças, eu vou chamar 2 bebês. Vocês têm filhos, né? Sim. Tem 2 anos. Isso, 2 anos. 2 anos. Quando o meu mais velho tinha 2 anos, eu tinha uma de 6 meses. Então, eu tinha 2 bebês em casa. Sim. Então, com horários incompatíveis com a maternidade, né? A instituição me deu horários que não dava para continuar. E acabei me dedicando exclusivamente à maternidade, mas veja, eu acho assim, eu sou uma exceção, né? Tem muitas mulheres que não podem fazer isso, que precisam. Então, eu consegui, de alguma forma, né, ficar em casa e isso traz também, apesar de, repito, uma certa satisfação, mas uma frustração, um sentimento de culpa. Eu não estou produzindo, eu não estou contribuindo, né, desde casa. Então, enfim, eu acho que a mulher paga um preço alto por essas escolhas, pela maternidade. A gente vai voltar a fazer uma crítica, né, à sociedade machista. Eu acho que hoje, eu estava até olhando, foi ontem, no Instagram eu vi que já há um projeto de lei para o reconhecimento assim, da maternidade, até para fins previdenciários, para que se reconheça a maternidade como um trabalho. É um projeto de lei ainda, mas, ou seja, há um movimento grande, um movimento, e aí mérito, né, das advogadas, enfim, das mulheres como todo, o movimento feminista, onde há essa valorização, né, do trabalho da mulher conjugado com a maternidade. Sim. É uma jornada dupla, muitas vezes, né? Porque, infelizmente, a gente eu e Vinícius somos críticos ferrinhos em relação a esses homens, né, que não bancam a paternidade e dizem que são ajudadores, né? Não, eu tô ajudando, olha. Deixa como se fosse um favor, né? Isso, eu estou ajudando, não, eu vou te ajudar, eu vou trocar a fralda, eu vou... E, pô, cara, o cara tá ali cumprindo a obrigação dele de pai. Me agradeça porque eu estou te ajudando. Né? Ou então, não, vamos aqui. A mulher solicita alguma coisa.
E o cara, não, mas hoje de manhã eu dei o café da manhã. Eu falei, que bom, né? Porque senão a criança iria estar com fome até agora, poderia baixar a glicemia, ter um problema de saúde, né? Obrigado por ser o óbvio, né? Obrigado por cumprir a sua função de pai. Isso, né? Você quer o quê? Palminhas? Claro que eu acredito que tem que ser validado, de certa forma. O reforço tem que ser dado, né? É positivo, tem que ser feito. Mas não essa supervalorização, porque quando a mulher faz, ela só está fazendo sua obrigação. Quando o homem faz, é... Só, mais ainda, né? Só está fazendo isso, né? Você faz o que a mulher às vezes se sente constrangida. Não, é porque eu sou mãe integralmente. Pô, velho, é um trabalho... Como é que chama aquele pessoal que fica de prontidão, né? Eu esqueci o nome, mas é como se você estivesse sempre pronto ali para o serviço. Sobreaviso, perfeito. Pronto, obrigado, mídia. Né? Está de sobreaviso, a mulher fica de sobreaviso. E o cara, não, tenho que dormir para trabalhar amanhã e não sei o quê. Não reveza turno, faz coisas, faz acontecer, faz essa máquina rodar. Ou se isso é bem estabelecido na relação, que assim seja. E que não fique, jogue na cara, né? Porque tem muito homem que a mulher fala assim, quero me dedicar à maternidade. Aí, quando a mulher vai a um salão, alguma coisa, vida de dondoca, meu amigo, a mulher tá se cuidando, tá fazendo as coisas pra ela, pra você, pra assistir bem, pra chegar na relação. Você deveria ficar feliz por isso, né? Pelo amor de Deus, Larissa, vai fazer as coisas aí, empurra ela pro salão. Aproveita, Lari, aproveita. Ela é maravilhosa, aquela mulher, meu Deus do céu. Né? E, pô, tem que incentivar mesmo, por causa dessa jornada, né? E aí também é todo um processo social também, quando a mulher, ela... deixa a maternidade, tem até um termo da Laura Gutman, né, que ela chama assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é um processo de culpa que a mulher tem em relação a voltar para o trabalho, porque as crianças estão ali, nossa, meus filhos serão criados por uma babá, pela Netflix, e não sei o quê. E as pessoas olham, as pessoas cobram, mas aí tem também que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter um monte de coisa, né, Flávio? E como é que você lida com essas pressões aí? Agora eu acho que a pergunta se resume assim, como é que Flávia, advogada, lida com as pressões da Flávia mãe, da Flávia Flávia, né? Por que não? E tudo mais, de ser sendo no mundo com, filosoficamente falando. Então, assim, tirando essa pressão inicial com a maternidade, quer dizer, com esse retorno ao trabalho, que eu não imaginei não trabalhar, né? Tanto que eu retornei ao trabalho, e iria seguir como, né, muitas mulheres fazem. Mas aí você começa a perceber também a valorização ou a não valorização da mãe, da mulher mãe, no trabalho. Sim. Né, em instituições. Sim. Bom, e aí com isso, superada essa frustração inicial, porque foi, né, como eu falei, sentimento de culpa, de inutilidade, enfim. Enquanto não existiam as crianças, eu era super valorizada na instituição e de repente... eu sou colocada de lado, né, de escanteio. Bom, eu pude me dedicar, né, há alguns anos aos meninos, o que foi muito bom. Mas o fato é que os filhos crescem também, né? Então, nesse momento, 2019 mais ou menos, eu comecei a sentir necessidade de voltar, né, assim, a produzir alguma coisa, porque eu passei alguns anos imersa na maternidade. Então, conversando com o Vinícius, sem ler, sem pensar na Flávia. Sim. Então, era a Flávia mãe. Então, eu acho que a gente é tomada por isso, de alguma forma. E eu digo, eu fui tomada porque eu pude, porque tem mulheres que não podem, tem mulheres que precisam retornar e de alguma forma, vão canalizar isso, essa energia para o trabalho. Sim. Então, nesse momento, eu fiquei imersa, né, na maternidade e com o crescimento dos meninos, você começa a sentir vontade. Então, eu comecei a voltar, inicialmente, né, aquela coisa bem embrionária, Clube do Livro. Sim. Então, você começa a retomar as atividades sociais, né, intelectuais, e, enfim, tô nesse processo, tô nessa jornada. E como é? Tem uma culpa de vez em quando, assim, diante eu em vez de estar lendo aqui, eu poderia estar isso, eu poderia... Sabe aquela culpa de Oscar Schindler, quando chega no final da lista de Schindler, né? Que ele pega o anel e tira, nossa, esse anel poderiam ter comprado quantos, né? Falando dos judeus que eles poderiam ter salvado. Porque... há essa demanda social, mas a gente existe na relação, falando bem de psicologia, né? A gente existe na relação. E na relação mãe-filho, quando um filho falha, a sociedade cobra a mãe, né? Cadê a mãe desse menino aqui, pela mãe? Cadê o pai dessa criança que não tá vendo? Geralmente é a mãe, né? Não falo nunca do pai, né? Como assim? E aqui no consultório eu percebo muito isso, né?
a culpa materna, né? Quando algum adolescente chega e no momento de transgressão ele experimenta algum tipo de substância psicoativa, drogas mesmo, né? E aí a mãe, meu Deus, onde eu errei, onde foi que não sei o quê, será que eu trabalhei muito, será que eu isso, será que... E volta uma epopeia, né? Aquela culpa louca, encegueirada mesmo, de tentar entender esse momento do filho como se ela fosse responsável daquilo. O problema é que tem um jogo de culpa, né? Talvez nasce a mãe, nasce a culpa, né? Mas de várias esferas, né? Porque pelo que Flávia trouxe... Inclusive o filho, né? Que cobra, você foi para aula, então você tá lendo muito. Então até o filho que é mais velho, que hoje, né, não me demanda em alguns aspectos, mas ele é capaz de me apontar algumas coisas. Isso. E por outro lado, o mercado e a sociedade também vai dizer, mas você é só mãe, aí vem a culpa porque está fora. Então é a culpa porque está fora e a culpa porque está dentro, né? Então não há uma escapatória para essa... E conversas na escola com os meninos eram menores, né, que eu não trabalhava. Sim, você faz o quê? Aí você respira e vai dizer o quê? Você faz o quê? Fotossíntese. Porque a pessoa é inútil, né? Porque é mãe. Faz fotossíntese, elabora a seiva bruta e elaborada, né? Transforma água em energia para fazer frutos. Aqui, ó, 2. Fantástico. Dá vontade de dizer assim, uns absurdos, né? Porque, meu Deus do céu, desculpe, né? É que eu pego ar. Eu sou taurino, então, né? Mas você já me botou numa crise aqui, zodíaca, mas estamos resolvendo isso. Oh, Deus, mas é isso, é cobrança o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, como é que a gente pode mudar um pouco essa situação? Aí vou voltar um pouco para o direito, que às vezes, para você mudar o comportamento, precisa de uma norma impondo algo, e isso também... E aí eu me lembrei, vou interromper o raciocínio do diálogo, assim, da cultura, né? Como a cultura entra na psique, qual é essa relação que existe, porque uma das funções da norma, do direito, também é essa. Então, eu posso modificar o comportamento humano, uma vez que os valores daquela sociedade também elas vão se alternando, elas vão evoluindo. Então, esse projeto de lei que vai assegurar... que visa assegurar, né, a maternidade enquanto um trabalho, um reconhecimento da maternidade, é uma forma de modificação, assim, da forma de pensar sobre o papel da maternidade. Então, quer dizer, é preciso que uma lei venha estabelecer algo para que se modifique esse algo. Então, aí vem também, quer dizer, o que eu fiz uma crítica inicial, é essa imposição de cima para baixo, mas que essa imposição, de alguma forma, vai ter como reflexo uma mudança de comportamento. Então, mesmo que eu não aceite, eu serei obrigada, pelo menos, a me comportar, ou atender aos ditames, né, legais, porque se eu não atendo, eu vou sofrer uma punição, uma sanção. Isso. Nesse ponto, isso é sempre importante, né? Eu lembro aqui algumas das leis que afetaram bem recentemente, né? Então você tem a questão da lei do divórcio, 1977, você tem a lei da palmada, 2014, se eu não me engano, sim, né? Sim. Você tem a lei Maria da Penha, que também é de 2014. Então há essa imposição também do direito que afeta justamente, né, o funcionamento, e isso obriga a pessoa a repensar a sua prática. Exato. Né? Então há essa inter-relação. Todos nós somos... a nossa vida como pessoa, nós somos sujeitos públicos e privados ao mesmo tempo. Né? Porque o mesmo sujeito que está dentro de uma casa, que tem uma subjetividade, é a mesma pessoa que está também dentro de um contexto social, dentro de uma cultura e dentro de uma lei. E essa interconexão é que faz a gente repensar os nossos valores, repensar as nossas práticas, repensar, né, quais são os atos, o que me é permitido, o que não é. Então isso, por exemplo, afeta diretamente o que é ser homem. Né? Porque a partir do momento que eu sei que agora eu não posso mais bater numa mulher, aí eu começo a entender de que o homem, eu também não posso tudo como me foi vendido. Né? Então essa ideia de que não, o homem pode tudo, a mulher tem que aceitar, né? Você vai ter que engolir isso, né? E aí vem toda a questão né, a verdadeira família
de bem, a família brasileira, que me arrepio quando eu ouço isso, né? A família de bem brasileira, pelos dados do IBGE, ela é composta pelo homem, a mulher, os filhos e as amantes. Porque a cada uma é praticamente 1 a 1, ou o último dado, se eu não me engano, fica quase 1 a 1. Por favor, eu vou checar esses dados depois, mas para cada família tradicional, você tem uma família não tradicional, ou mais, eu acho que eram 2/3, que são famílias monoparentais, que é o termo técnico que a gente utiliza, que são famílias chefiadas por apenas uma pessoa, que normalmente é uma mulher. Recentemente, né? Com pandemia, a gente conta de pelo menos 2 anos aí para trás. É tudo 2 anos, apaga 2 anos, volta. Então, recentemente, antes da pandemia, é bem por aí, né? Eu participando de uma palestra com o Cristiano Chaves, e ele trazendo muito essa questão do direito da amante. Justamente no sentido de que quando a gente pensa em amante, muitas vezes você pensa aquela mulher que vai roubar a família. E nem sempre é o caso. Você tem, às vezes, o sujeito que ele trabalha no interior, e aí ele constitui uma família no interior, uma mulher que não tem conhecimento da outra, da família original. Uhum. E aí o sujeito constitui uma casa, constitui família, constitui um longo período. Rotina com os filhos. Rotina com tudo mais. E de repente esse sujeito morre, e aí a herança toda vai para a primeira esposa, e a outra, que não tinha a mínima ideia de que era amante, fica desamparada, né? Ela fica completamente desamparada, né? Então há esse debate complexo, né? Interessante, que recentemente o direito está levantando, mas é justamente essa questão como a gente está falando, né? da família de bem, né? Dessa questão. E a gente, hoje, o direito ele vai estabelecendo algumas normas, né? E essas normas vão afetando justamente esse homem, que vai pensar, tá, tudo bem, eu sou um sujeito livre, mas até onde vai a minha liberdade dentro disso tudo, né? Exato. Não, eu acho que o direito previdenciário reconhece, né, esse direito dessa segunda família. Que eu acho que é correto, desculpe ter interrompido, é porque muito mais correto a gente chamar dessa segunda família do que, neste caso, uma amante, tendo que a pessoa não tem consciência dessa posição, né, que ela se encontra. Mas é importante também assegurar, né, direitos, garantias a essa segunda família. Então, mais uma vez, é isso, é a sociedade, porque é um valor da sociedade. A gente, moralmente, você pode condenar, mas é um fato. A família existe. Sim. Aí essa segunda família, ela fica desamparada porque moralmente você vai questionar. Bom, o homem constituiu, aquele homem, pegando essa figura, seu exemplo, tem uma família, a de bem, e constituiu a segunda família. Sim, e por que essa segunda família vai ficar desamparada? E aí eu me lembrei agora também dos filhos havidos fora do casamento antes da Constituição de 88. Sim. Eles não tinham direito a nada, a reconhecimento. Os filhos, né, adulterinos, eles não tinham. Os bastardos. Os bastardos. Normalmente chamado aqui no Brasil dos mestiços, né? Jon Snow. Pois é, exato. Pegou a referência? Exato. Depois o cara virou rei lá. Né? Já dei spoiler aí. Já dei spoiler, não está no final. Vocês se dão conta de que apenas em 88 esses filhos foram equiparados aos filhos legítimos? Isso é gritante, isso é um absurdo. E isso é histórico, aí vem a importância do estudar história, sociologia, né? O direito também combate a questão do adoção à brasileira, que está muito associado a isso também, por exemplo, o que é a adoção à brasileira? Pegar para criar. Isso. Né? Eu vou pegar para criar, você tem filho demais, me dê um filho aí. Só que esse pegar para criar ainda faz parte do processo escravista, porque essa criança ela não é tratada como um filho, ela é como se fosse, não é? E tem um quartinho no fundo da casa. Quarto no fundo, ela não come a mesma comida às vezes, ela certamente não vai estudar na mesma escola que os outros meninos. Né? É justamente isso. E nesse processo, esse filho mestiço, ele muitas vezes também vem dessa lógica escravista, né? Muitas vezes é o filho de um estupro, às vezes, né? Do processo histórico isso era muito comum, né? Então era um filho do homem branco com uma escrava, seja por afeto. E aí esse menino ele era criado até dentro da casa de engenho, mas ele não era reconhecido como filho, né? Aquela coisa de que as pessoas sabiam, mas ninguém fala, os segredos de família, né?
É muita coisa, né? É muita coisa. Então, se a gente deixar aqui, esse papo não vai acabar nunca. Acho que tem que ter um retorno Jedi de Flávio aqui, né? Pra a gente continuar esse papo. Porque realmente o campo do direito ele é muito fértil já, mas tem muita coisa para explorar. A gente não chegou nem a... Tem questões interessantíssimas dentro do biodireito, da prática de reprodução assistida, a maternidade, né? A cessão de útero, que isso vai gerar relações, implicações e reflexos jurídicos. Você utilizar material genético, assim, sêmen, né? De uma pessoa estranha aquela relação. Então, são situações que a gente tinha no passado como ficção científica. E hoje é a realidade. Então, e isso tem repercussão no campo do direito. Né? Isso tem reflexos. E, então... Direito é comportamento, direito é social, né? Não tem como dissociar. E foi muito do nosso papo aqui hoje entender como essa máquina do direito funciona em relação a conduta social, a vida como um todo, a esse aspecto de mudanças sociais que a gente está vivendo, né? Porque não dá para cristalizar e dizer, não, é assim, pronto, vai ser assim para sempre. Né? Porque os afetos mudam, a sociedade muda, e o direito é um corpo orgânico também que vai se adaptando aí e mudando, né? Flávia, obrigado demais pela sua participação. Acho que, por favor, comentem aí, né? Deixem seus comentários o que vocês acharam e tragam até sugestões de temas que a gente pode trazer Flávia de novo aqui no Dador ao Amor, né? Que será um prazer imenso. Vini, você quer fazer alguma consideração? Flávia, por favor, suas últimas palavras. Fica parecendo até que vai pra forca, né? Mas vai não. O carrasco agora. Mas... As suas palavras finais. Considerações finais, melhor dizendo, para o nosso público, por favor. Não, agora chegando, a gente começou da dor, agora é só amor. Não, eu quero agradecer a manhã super prazerosa, esse bate-papo super enriquecedor. E é isso, agradecer a vocês dois. Obrigado. Ótimo, seja bem-vinda ao nosso podcast, que retorne outras vezes. Por favor. E é isso aí, gente. Obrigado. Hoje o tema foi... Você viu que falamos de maternidade, trabalho, direito, psicologia. O Dador ao Amor é isso, né? É um pouco de cada coisa, trazendo profundidade sempre ao nosso público aí. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam aí. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.